bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Manhãs na TV. Um programa que lhe faz companhia de segunda a sexta-feira, pelas 10 da manhã. Nós trazemos o melhor da cultura e tradição portuguesa e também projetos fantásticos que nós temos para si. É verdade, com convidados fantásticos, para que você tenha uma manhã bastante agradável, bastante informativa, bastante tranquila e, olha, que passe um bom momento connosco. É isso que nós, a equipa do Manhãs na TV, deseja para si, uma manhã super agradável aqui na nossa companhia. E é verdade, e nós já passou uns diazinhos aqui do início do ano, então, entrou com os dois pés? Boa! Fazer projetos para este ano magnífico de 2022 é sempre muito bom. E nós acreditamos que será melhor do que o ano anterior. Pelo menos deve ser sempre essa a nossa forma de pensar, não é? Que o dia da manhã é sempre melhor que o de hoje. E é verdade, nós estamos consigo de segunda a sexta-feira, conforme eu disse, e também nós estamos, através da internet, pela Curiacos TV, nós conseguimos chegar literalmente a qualquer canto do mundo onde você esteja, e é sempre um prazer que você faça parte das nossas manhãs. Também estamos consigo nos 4 canais da nossa televisão portuguesa, portanto na NOS, na Novo, na Mel e na Vodafone, e também através do satélite Espaçat, também estamos no norte da África e também em toda a Europa. Portanto, a todos vós que estão aí desse lado, uma manhã bastante agradável, um beijinho, um abraço, com tudo de bom. E nós temos um programa muito interessante para si hoje, e você diz assim, você está a falar aí de um programa interessante, eu também tenho um tema que gostaria de trazer. Nós temos todo o gosto em recebê-lo aqui do nosso lado. Portanto, é só entrar em contato connosco através dos nossos meios de comunicação, que vão sempre passando em rodapé, mas, por exemplo, poderá fazê-lo através do Facebook, mensagem privada, ou também através do nosso e-mail manhãsnatv@curiacos-tv.com. E já sabe, todas as nossas mensagens, se não sabe também fica a saber, todos os nossos programas estão disponíveis para si no YouTube, completos, para que você também possa ver, partilhar, relembrar, também falar com os seus amigos, mandar para os seus amigos, para os seus colegas, coisas bastante interessantes, ou mesmo para si, para você guardar para si. Portanto, nós hoje, como eu disse, vamos ter um programa bastante interessante, vamos estar à conversa com a Tânia Diniz, é verdade, ela que é mestre em Psicologia Forense, portanto vamos estar a falar alguns dos assuntos relacionados com a psicologia, coisas bastante interessantes, exatamente para que a sua manhã também seja uma manhã bastante interessante. E agora, sem mais delongas, vamos então ao nosso povo, nossa gente. E já estamos de volta, e vamos iniciar a nossa conversa aqui com a Tânia Diniz. Bom dia, Tânia. Olá, bom dia. Obrigada por estar aqui connosco, Obrigada, por ter aceito o nosso convite. E como é que foram as suas passagens do ano? Correu bem? Foi incrível, sim. É sempre bom entrar com os dois pés, como disse, tal e qual. E Tânia, hoje a Tânia vem aqui ter connosco falar acerca de mestre em Psicologia Forense, não é? Sim. Mas antes de nós entrarmos nesses pormenores, e os nossos telespectadores lá em casa também gostam de saber, a Tânia vem de onde? Eu sou das Caldas da Rainha, tenho 24 anos e sim, como disse, sou mestre em Psicologia Forense, terminei no ano passado, em maio, por isso. E Tânia, como é que surgiu esse gosto pela psicologia? Sim, bem, eu no 10º ano eu tinha que escolher qual é que era a área que eu queria fazer. E acabei por escolher Ciências e Tecnologias para o secundário, porque era uma área mais abrangente. Eu não sabia definitivamente o que é que iria seguir na universidade. Depois, no 12º, houve a oportunidade de eu escolher uma disciplina que eu quisesse. E escolhi Psicologia. No entanto, não abriu. A disciplina não tinha alunos suficientes e acabou por não abrir. E eu fiquei com aquele bichinho. O que é que eu poderia esperar de Psicologia? E acabei por seguir então na universidade Psicologia e na altura também estava indecisa entre Direito e depois percebi que então existia uma disciplina que culminava esses dois, que era a Psicologia Forense. Portanto, culmina a parte psicológica do comportamento humano com a parte do Direito. E foi por aí que eu segui o mestrado. Muito bom. E foi então a sua primeira opção? Sim, foi. Eu fui para uma universidade privada, porque a média na altura para o público era 16 e eu tinha 14 do secundário, portanto não conseguia entrar e acabei por optar por uma universidade privada. E quando fala em psicologia, quando nós falamos em psicologia, nós pensamos em vários temas, não é? Sim. Mas uma psicologia forense não é, por norma, uma psicologia que nós usamos ou que costumamos ouvir normalmente, não é? Geralmente é psicologia clínica. Sim. Qual é a diferença? Ok.
Eu tenho uma página de psicologia no Instagram e foi exatamente com esse intuito, com essa pergunta, não é? Que eu decidi criar esta página. Isto porquê? Porque a psicologia mais comum, mais falada, é a psicologia clínica, que Sim. é aquela de um gabinete em que as pessoas precisam de ajuda ou acham que necessitam de algum apoio e procuram um psicólogo. Mas depois também existe a psicologia escolar, os psicólogos estão nas escolas, existe a psicologia também nas organizações, e existe a psicologia forense. E qual é que é a grande diferença? Simplesmente a psicologia forense é uma psicologia como as outras todas, portanto, que engloba o comportamento humano, perceber a saúde mental, mas mais direcionado com as populações vulneráveis, com aquelas populações que normalmente as vítimas, os agressores, portanto, o psicólogo forense pode estar numa associação de apoio à vítima, pode estar numa prisão, pode estar num gabinete a fazer, por exemplo, investigação, mas também pode fazer intervenção, tal como um psicólogo clínico. E, portanto, é nessa parte. Eu desmistifico muito a psicologia forense na minha página, porque há muito aquela ideia que é da investigação criminal, do Sim. CSI e... Por acaso foi isso que eu pensei. Assim, a Exato. psicologia forense deve ter tudo a ver um bocado com isso. Exato, porque a parte forense faz-nos pensar, sim. criminal e andar a recolher provas, o crime, não é? Mas não, o que o psicólogo pode fazer na investigação criminal é, por exemplo, o profiling, portanto, perceber, por exemplo, quando existe um crime, perceber quais é que são as características do crime que pode levar às características do agressor ou da agressora ou de quem cometeu esse crime, sim. Portanto, às vezes não tem tanto a ver com essa parte da investigação criminal, não é tão comum em Portugal, mas sim outras especificações que a psicologia forense pode ter cá em Portugal, como fazer intervenção com as vítimas, fazer intervenção com os agressores nas prisões. Também pode ser o caso de fazer relatórios para o tribunal em casos de promoção de proteção das crianças, ou até em casos de violência doméstica, portanto, analisar a perigosidade e fazer os relatórios para o tribunal, para ajudar na decisão do tribunal. Ou seja, essa parte que a Tânia escolheu é quase estar na linha da frente, não é? Quase em Sim, em contacto muitos direto. casos. Em muitos casos Sim. estamos sim em contacto E direto, como é que sim. se sente em relação a isso? Eu ainda não tive em contacto. O único contacto que eu tive foi na Associação de Apoio à Vítima, na APAV. Eu fiz o estágio curricular lá. E é impactante, por mais que nós já tenhamos estudado na faculdade essas matérias, a ouvir as pessoas a contar-nos as suas histórias toca-nos. E acho que faz todo o sentido que nos toque. Nós também somos humanos. Sim. Nós psicólogos também somos humanos. E claro que há coisas que vamos sempre levar para casa ou há coisas que vão sempre ficar connosco. Mas também há muitas histórias que acabam bem. E esse também é o nosso papel, de conseguir fazer com que outra pessoa veja que há outro caminho para seguir. Isto falando quer na parte das vítimas, quer na parte dos agressores, há outro caminho e que pode ser motivador, bastante motivador. E acha que a psicologia então ajuda a compreender o comportamento humano? Sim, tal e qual. Em que medidas? Nós estudamos imenso o comportamento humano na faculdade, não é? E há imensos artigos, é uma ciência. A psicologia é uma ciência. E na parte da psicologia forense é esse o objetivo, é perceber então como é que aquele comportamento humano pode ter levado quer a casos de vitimação, quer a casos em que é o agressor ou a agressora ou comete algum crime, perceber a história de vida da pessoa e onde é que se encaixa aquelas características de personalidade que levaram a que a pessoa cometesse algum crime ou que a pessoa fosse vítima de algum crime. E tem notado que a criminalidade nessa parte que está da psicologia forense, tem notado que a criminalidade a nível geral, onde tem as pessoas que sofrem bastante dessa parte das vítimas, neste caso, Sim. tem crescido estes últimos anos? Eu não sei se tem crescido ou se... Porque as únicas estatísticas que nós temos são as estatísticas que nos chegam das queixas. Portanto, até pode nem ter crescido, nem pode nem ter diminuído, nunca sabemos. Porque há muitas cifras negras, é o que nós chamamos Existem os casos, efetivamente, mas nós só sabemos se eles existem, se eles chegarem até nós, se existir a queixa. Exatamente, se houver a denúncia. Portanto, nunca temos a certeza se aumentaram ou não. Podemos sim perceber que há um aumento das queixas e há um aumento das denúncias, e ainda bem, muito pelas campanhas que são feitas, por se publicitar cada vez mais a necessidade de alertar, de sensibilizar para as diversas violências que existem e que as pessoas
procurem cada vez mais ajuda, porque essa ajuda existe e é necessário, e muitas vezes envolve os crimes, portanto é necessário haver a denúncia. Portanto, deve sempre haver a denúncia. Tal e qual, sim. É importante a pessoa saber que está naquela situação, mas que aquilo não é definitivo. Portanto, a vida dela pode ser diferente, a vida dessa Sim. pessoa pode ser diferente, pode Sim. mudar, mas a pessoa precisa de fazer alguma coisa, porque muitas vezes a tendência, e corrija-me se estiver enganada, muitas vezes a tendência é nós guardamos porque nós vamos tentar resolver. Isto que Sim. está a acontecer é só agora, pronto, não, mesmo que a pessoa continue a ser, por exemplo, vítima de agressão, não é? Seja ela física ou verbal, não é? Muitas vezes nós pensamos, não faz mal, hoje não está tão bem, as coisas vão Sim. passar, mas muitas vezes não é assim. Não. O que acontece muitas vezes nos casos de vitimação é que a vítima está envolvida num processo já muito longo. Não é algo que acontece de repente. É muito diferente nós, por exemplo, irmos na rua e sermos... houver um roubo, sermos roubados, de repente temos mais tendência, por exemplo, a ir à esquadra e fazer a denúncia do que se estivermos envolvidos com alguém que ao longo do tempo nos vai fazendo essa violência. Porque nos casos de violência doméstica não há de repente um episódio, eles vão acontecendo e é algo E começa por subtil. coisas pequeninas. Exatamente. E como é normalmente com alguém que se ama, com alguém que se quer, nós não percebemos essa violência, vai acontecendo, são pequenos abusos, às vezes só o maltratar, psicologicamente, não é? Sim. Começa muitas vezes pela violência psicológica e só posteriormente para a violência física e sexual. E, portanto, ao compreendermos que há uma opção, ao compreendermos que há uma forma da pessoa poder sair disso, não é? Conseguimos, ou consegue-se detectar esses comportamentos errados a tempo? Sim, a questão é, muitas vezes as pessoas até percebem que algo está errado, mas têm medo. E esse medo é completamente compreensível. Há um medo de mudar, há um medo de... Então, mas e agora o que é que as pessoas vão dizer? Há um medo de... Muitas vezes as vítimas estão dependentes emocionalmente e financeiramente do agressor, ou da agressora, que também acontece. Sim. E há toda uma dinâmica envolvida que muitas vezes dificulta sair da relação primeiro e depois o fazer a denúncia. O próprio envolvimento no processo judicial às vezes é muito complicado para a vítima, porque não é algo de repente, não é algo que acontece logo, demora meses, às vezes anos, e a vítima às vezes percebe que afinal não há volta a dar, ou que afinal demora muito tempo a que algo seja resolvido, e acaba por achar que não vale a pena colocar-se nessa posição. E daí às vezes não haver então essa denúncia, porque há muitos fatores que podem potenciar a vitimação. Sim. Como é que, sei que já falou algumas coisas em relação a isso, mas assim mais especificamente, como é que nós conseguimos detectar um comportamento abusivo? Ok. É muito importante, uma das primeiras coisas que o agressor ou a agressora faz é isolar a vítima logo. Isolar dos amigos, isolar da família, porque quanto mais isola, mais facilmente consegue controlar. É o primeiro, o objetivo é controlar a vítima, porque se o agressor ou a agressora for a única a dizer aquelas coisas à vítima, ela vai acreditar, quando que nós tivermos várias opiniões, temos a opinião dos amigos, temos a opinião dos familiares, temos a opinião dos colegas de trabalho, a própria vítima consegue perceber, ok, isto se calhar está algo errado, mas se a vítima se sentir isolada, ela só vai ouvir o agressor ou a agressora. Isso que a Tânia está a dizer é muito interessante, porque agora estava-me a lembrar de quando nós vemos aqueles filmes, por exemplo, no National Geographic, que fala dos animais, não é? Sim. Geralmente, por exemplo, vamos supor que o leão está atrás, e peço desculpas pela comparação, não tem nada a ver, mas só para percebermos que é mais ou menos assim, creio eu, não é? Mas você também me corrige se eu estiver enganada. Sim. Que é... vamos supor que há uma manada de veados, por exemplo, não é? E o leão anda ali a circundar, não é? Ali à Sim. volta. Sim. E vai tentando arranjar a forma de haver alguma que se afaste, Tal não e é? qual. E depois ela só consegue domar esse outro animal quando ele fica sozinho. Sim, exatamente. Portanto, ele aí já não tem a proteção dos amigos, da família, dos colegas, de ninguém neste caso, que eu estava a falar dos veados, deixa de ter a proteção dos veados e fica sozinho. E Exatamente. você estava a falar e eu estava-me a ver essa imagem. Mas é tal à e mente. qual, é uma ótima comparação, porque não deixamos de... Quanto mais isolado, é igual ao caso do roubo, não é? Claro que potencia, num caso de um roubo, potencia se a pessoa estiver sozinha. É muito mais fácil,
não haverá pessoas a ver e potencialmente para denunciar, ou não haverá alguém a interferir e a conseguir ajudar a vítima. Portanto, é isso que acontece na violência doméstica. Claro que quando há filhos no relacionamento, ainda é mais complicado. Sim. A vítima normalmente não quer deixar a casa, porque tem os filhos, Sim. tem tudo. Porque o que normalmente acontece quando, no caso da APAV, quando eu lá estagiei, havia realmente um perigo da vítima continuar naquela casa, um perigo iminente de acontecer alguma coisa, e ela própria é que tinha que sair de casa para ir para uma casa-abrigo, são estabelecimentos que existem em Portugal para as vítimas estarem em segurança. Uhum. E ela própria sentia-se, ok, então, mas afinal eu é que estou mal, porque eu é que tenho que sair da minha própria casa, do meu próprio meio, para ir para um sítio para estar segura. Mas eu acho que também ao mesmo tempo a pessoa também deve pensar, eu vou sair, ok, e vou tratar de mim, e se os meus filhos ficam sujeitos ao mesmo tipo de violência, Exatamente. não é? Exatamente. Normalmente as casas-abrigo aceitam crianças, mas são, se não me engano, menos de 12 anos, portanto, e depois os filhos maiores de 12 anos. Uhum. Há aqui muitas arestas a limar em relação a tudo isto, porque o processo, não se pode esperar que o processo judicial seja rápido, porque não o é. Não é? E temos de ter isto em consideração. Portanto, as primeiras coisas que nós fazíamos quando recebíamos uma vítima era fazer um plano de segurança. Era das primeiras coisas. Perceber se ela tinha realmente amigos, familiares ou colegas que a pudessem ajudar, que pudessem ir para a casa dela ou para a casa dele. E de certa forma criar aqui um ambiente seguro à volta da vítima, ao qual ela não tem até ali. Por exemplo, perceber se existe alguma divisão na casa em que ela possa estar quando existe um episódio violento. Também fazemos algo às vítimas muito importante, que é ensinar, dar esta psicoeducação, dar a entender que a culpa não é delas, não é? Sim. A culpa não é delas. Porque isso é exatamente o que o agressor ou a agressora, não é? Sim. Faz, que é, eu estou a fazer isto porque tu Sim. tu é que me fazes isto, não é? Tu é que me obrigas a fazer isto. E isso não é verdade. Sim, ou há a desculpabilização do álcool, por exemplo, ou essa. E a vítima sente, afinal, eu é que fiz alguma coisa, eu é que estou mal, eu é que não devia ter feito isto, ou eu é que devia fazer aquilo. Porque esse isolamento e esse controle é tão elevado que já nem a própria vítima percebe o que é o certo ou o que é o errado, ou o que é que faz sentido ou o que é que não faz sentido. Hum, e, e tudo isto é uma bola de neve. Vai começando com comportamentos muito subtis, que depois vai escalando. E E muitas essa vezes não escalada... são visíveis. Não são. E muitas vezes essas coisas acontecem, e muitas vezes, mesmo que haja pessoas dentro de casa, às vezes só acontece entre o agressor e a vítima e as outras pessoas não têm conhecimento de nada, o que muitas vezes também fica difícil. Depois Fica também muito para a vítima difícil. poder apresentar a queixa, não é? Sim, e outra... Acho muito importante também falarmos sobre isto, que é... a vítima até pode perceber que está mal naquele relacionamento, que não se sente bem, que está a ser vítima, mas não quer mudar. E nós trabalhávamos muito isto. Porque esta foi a trajetória que ela sempre teve, não é? Estava habituada àquilo, tem um relacionamento, às vezes de anos, muitos anos. E o medo de mudar é tão maior do que o medo de se manter naquela relação abusiva. Portanto, nós Porque temos ali a que... pessoa já sabe o que é que pode contar. Exatamente. Não é? O medo do abismo de e agora? Porque como há aquele controlo, a vítima não está habituada a tomar decisões, a vítima não está habituada a que lhe perguntem a sua opinião. Não, isso não existe normalmente num relacionamento abusivo. Portanto, esse medo de e agora? Quem sou eu? O que é que eu vou fazer sem ele ou sem ela? É importante trabalharmos isto também. Sim, é importante nós também percebermos que, como pessoas, nós temos direito à nossa opinião, temos direito aos Exato. nossos gostos, à nossa forma de estar, à nossa forma de ver as coisas, não é? E que o acesso que as pessoas têm até nós tem que ser limitado, não é? Sim. Um relacionamento nunca tem que ser algo... Existe o eu, o tu e o nós. Sempre. Existem sempre 3 pessoas no relacionamento. E é interessante ver isto nesta forma, porque uma pessoa não tem que contar tudo à outra. Nem vice-versa. Isto não tem que acontecer, porque nós temos a nossa privacidade, nós temos direito a ter as nossas coisas, a saber de certas coisas que o outro não tem que saber. E isto não tem que ser Principalmente visto... quando percebemos que a outra pessoa tem certas tendências que nos pode até vir a prejudicar, não é? Sim, também. E esses comportamentos subtis que nós já falámos
é como ver o telemóvel, querer saber tudo sobre a pessoa, com quem é que fala, onde é que tu vais, controlar o vestir, controlar como é que se veste, não estás bem assim, tens que mudar de roupa, a maquilhagem, tudo que nós já sentimos que nos está a afetar, que já não podemos fazer isto, que já não podemos fazer aquilo, já é abusivo. E isto não, o que eu estou a dizer aqui não é que, que temos que acabar logo, não, mas há que ter esta conversa com a outra pessoa. Eu não me estou a sentir bem com o que está a acontecer, ou eu não gosto que me faças isto, e daí é que se percebe, ok, a pessoa respeita-me, porque às vezes não se faz por mal, não é? Sim. Às vezes não. E nós é que temos que colocar esses limites. Temos que colocar os limites ao nosso relacionamento. E daí sim, se a pessoa respeitar e houver realmente uma mudança de atitude, claro que sim. E nós só estamos a falar no ambiente familiar, mas muitas vezes esses comportamentos abusivos e essas situações não acontecem só no ambiente familiar. Acontecem muitas vezes no ambiente profissional, Também. por exemplo, no desporto que a pessoa Tal e pratica. qual. Prontos, portanto, o que nós estamos a falar não é só numa situação em que seja só Sim. no ambiente familiar, porque infelizmente não é só no ambiente familiar que essas coisas Claro que acontecem, não é? Portanto, estamos a falar comportamentos abusivos a nível geral, Sim. não é? Sim, quando falamos nos relacionamentos, são todos. São todos Nós os devemos colocar relacionamentos. limites em todos os nossos relacionamentos. Lá está, familiares, entre colegas também, quer de escola, quer de trabalho. Sempre colocar esses limites, porque ao dizermos não, porque é uma palavra às vezes muito complicada de dizer, Sim. às vezes colocamos imensas desculpas em vez de dizer logo não quando não queremos algo. O não é fazer com que a outra pessoa nos respeite e não é estar a ser mau ou a não querer colaborar, etc. Porque nós temos os nossos gostos e às vezes não queremos fazer alguma coisa. Isso não tem que Sim. ser algo mau, não tem que ser visto como algo que não tem que deixar a outra pessoa mal vista. Nós desta temos um ditado forma. português que diz que amigo não empata amigo, não é? Portanto, nós podemos estar com os nossos amigos, mas não temos que deixar de ser nós próprios. Claro, Tal com e os nossos qual. limites e respeitar as pessoas à nossa volta, mas não podemos deixar de ser nós próprios, Sim. porque a nossa essência é assim, não é? Claro que se a pessoa já tem tendência para fazer certas coisas que magoam outra, ou que a gente percebe que a pessoa tem essa tendência, se calhar temos que, se calhar não, devemos nos afastar Sim. desse tipo de Sim, pessoas, não é? devemos. Claro. Ah, em toda a área da nossa vida. Devemos afastar-nos. São comportamentos tóxicos e acabam por também nos deixar mal no nosso dia a dia. E às vezes até acabam por mudar a forma como nós somos. Tal e qual. Não é? E eu acho que sim, a situação, estamos a passar uma situação complicada e tudo, mas mudar a nossa essência porque passámos por aquela situação e agora é assim que eu vou ser, Não, às não vezes tem não que é ser. bom, não é? Não, exato, não Porque a tem que nossa ser. essência é sempre a nossa essência, não é? Sim. E a chave num relacionamento qualquer um, é a comunicação. E daí eu dizer que pode haver realmente algum comportamento que seja mais abusivo da parte de alguém, mas devemos comunicar, devemos perceber se foi intencional, se não foi, mas dizê-lo logo, não deixar arrastar, porque às vezes o deixar arrastar é também possibilitar com que a outra pessoa nos continue a fazer isso, porque ou não percebe que nos magoa, ou de facto está a fazê-lo de forma intencional e tem um objetivo a longo prazo, ou até a curto prazo, de nos magoar ou de nos controlar. Mas hoje em dia, Tânia, há muita informação. Em qualquer Imensa. lado nós vamos e, sei lá, vamos à internet e clicamos sobre qualquer coisa e há muita informação sobre isso. Sim. Considera que as pessoas hoje estão mais bem informadas do que estavam de antes e que conseguem combater mais isso ou isso ainda continua a ser assim? Ok, as pessoas têm acesso à informação, mas põem muito pouco em prática. Eu acho que há muito acesso à informação, mas às vezes também há informação que não é fidedigna ou que não é o mais expectável. hum, e daí eu também achar que cada vez as queixas que existem é devido a isso, não é? É o facto das pessoas estarem mais informadas e de saberem mais o que é que podem fazer no caso de existir algum crime. Mas nem sempre acontece exatamente pelo que já referimos do medo, do receio, da culpa, muitas vezes colocada, e também impossibilita muitas vezes a queixa. Sim. E em relação à psicologia, para si, Tânia, qual é o maior contributo que ela tem trazido para si? Para mim, enquanto pessoa, quanto profissional. Como pessoa e como profissional? Ok, como pessoa, eu acho que eu faço terapia. Portanto, eu comecei a fazer terapia há 4 meses e acho que é importante toda a gente fazer terapia.
Porque é importante conhecermos-nos, percebermos quais é que são, lá está, os nossos limites, perceber o que é que nós gostamos, o que é que não gostamos. A psicologia é isso, é conhecermos-nos. E não é necessário ter algum problema para procurar um psicólogo. Porque às Nós vezes, somos sim, humanos. às vezes a pessoa pensa, se eu tiver um problema, Exato. vou ao psicólogo. Não tenho problemas, não vou ao psicólogo, né? Não, até porque às vezes vamos ao médico fazer um check-up e não é preciso ter nenhum problema. Sim. Ou às vezes quando vemos algum problema físico é logo, ai, tenho que ir ao médico. Mas quando há um problema psicológico, não se procura logo. Porque é escondido. É muito. Está na Há nossa um parte grande... emocional, não é? Sim, sim. Há um tabu muito associado, há uma grande estigmatização de quem procura o psicólogo, é maluco, é doido, é... sei lá, tanta coisa que chamam, mas não, e eu tento combater muito isso na minha página, até de forma engraçada, às vezes faço reels e assim conteúdos mais divertidos para também que chegue a mais pessoas e que se perceba que não tem que ser maluco para procurar um psicólogo. Porque nós temos várias áreas, não é? Nós temos a nossa parte física, mas também temos a nossa parte emocional e a nossa Sim, mente, não é? E que sim. precisa de ser ajudada, assim como nós vamos ao médico, nos dói a barriga porque temos qualquer coisa, não é? Que nos vai tratar da parte física, não é? Um médico normal ou clínica geral, por exemplo, não nos vai tratar de um problema a nível psicológico Sim. ou uma parte, sei lá, das nossas emoções ou qualquer coisa na nossa mente precisa de Sim. ser tratada. Daí ter um médico específico, que é o psicólogo, não é? E existe muito sintomas físicos que advêm de problemas psicológicos. A ansiedade tem muitos sintomas físicos. Portanto, nem sempre culparmos, entre Sim. aspas, o nosso corpo, porque o nosso corpo é a nossa mente. A nossa mente Dá os explode alertas pelo. através do nosso corpo. Portanto, estarmos atentos a nós é também estarmos atentos àquilo que nós sentimos. E, como eu disse, não é necessário termos um problema para procurar um psicólogo, basta sermos humanos e procurar querer melhorar alguma coisa em nós. Podemos simplesmente potenciar alguma característica nossa. E a nível, para si, foi isso que o Sim. contributo que a psicologia trouxe? Sim, sim. Eu tinha muito essas ideias estigmatizadas do que era um psicólogo. Quando entrei para a psicologia, no primeiro ano, eu assim, nunca vou procurar um psicólogo, porque é que eu haveria de procurar? E agora não. Ainda bem que procurei, minha psicóloga. É um processo e acho que como eu fiz esse processo, acho que também as pessoas vão fazendo, porque não é dizer uma vez a alguém que não acredita no psicólogo, devias ir ao psicólogo. A pessoa não vai continuar a não acreditar. Portanto, é uma sensibilização que nós, psicólogos, temos feito também muito no Instagram e noutras páginas, noutras redes sociais também. E cada vez se fala mais na televisão exatamente sobre a necessidade de procurar e está tudo ok com isso, não há problema. E para si, o que é que, como mestre de psicologia, não é? Que é diferente de psicóloga, não é? Sim. Mestre de psicologia, o que é que isso traz para si, como profissional? Ok. Eu descobri esta área da psicologia forense e tenho cada vez mais apaixonado por ela. No terceiro ano, portanto, também para explicar aqui um bocadinho, para ser psicólogo em Portugal é necessário fazer a licenciatura, que são 3 anos, que é mais geral, e depois há uma especialização, que é o mestrado, que são 2 anos. E essa especialização pode ser em psicologia forense, neuropsicologia, psicologia clínica, psicologia das organizações, etc. Há muitas áreas. E depois de ser mestre, que é o meu caso, terminei o mestrado, ainda é necessário para entrar na ordem dos psicólogos fazer um estágio profissional, que é completamente por nossa conta, nós é que temos que procurar uma entidade, temos que procurar um orientador. Portanto, para mim, eu no terceiro ano estava muito indecisa se faria psicologia clínica ou psicologia forense, porque elas estão muito ligadas e eu estava muito indecisa. E acabei por optar por forense e não me arrependo. É uma área que me interessa mesmo muito. Na altura eu também estava muito com essa ideia do CSI, da investigação, e fui descobrindo que talvez não vá fazer isso. Mas muitas outras áreas me interessam, como o auxílio ao tribunal, a intervenção com vítimas, é tudo muito interessante para mim e eu acho que se podemos ajudar, por que não fazê-lo? Se podemos dar esse contributo à sociedade, por que não? Nesta parte em que se trata com as pessoas mais desfavorecidas, neste Sim. caso, que é o caso da psicologia forense, qual é aquilo que acha que é mais complicado quando se aborda uma vítima? O que eu senti na APAF foi quando eu tinha mais contato com as vítimas. O que eu senti é mesmo a nossa... Temos que ter esta noção que vamos ouvir histórias que nunca ouvimos antes e que vamos ouvir o sofrimento, porque lá havia muito pelo contacto telefónico. Era mais
era menos comum a parte do atendimento presencial, mas era muito telefónico. E ouve-se tudo, ouve-se a família do outro lado, ouve-se muitas vezes o agressor do outro lado, e temos que fazer uma intervenção rápida, muitas vezes rápida, porque está a acontecer naquele momento, de chamar a polícia, por exemplo. Houve um caso em que eu tive, de facto, a falar com a vítima durante muito tempo enquanto a polícia não chegava, portanto, temos que ter noção que vamos contactar com estas situações e que vai nos tocar, mas que também vamos aprender com elas e vamos ganhar alguma resiliência ao longo do tempo, enquanto psicólogos, a lidar com estas situações. Porque este tipo de situações pode acontecer em qualquer idade. Tal e qual. Porque muitas vezes nós pensamos que às vezes são só as pessoas mais... Ou temos a ideia de que este tipo de violência, que a pessoa que pega o telefone e contacta ou pede ajuda, geralmente são as pessoas mais velhas, porque têm mais acesso a essas coisas, mas também acontece também numa faixa etária mais nova, sim, não é? Sim, nós fazemos muito essa psicoeducação de que a violência pode acontecer qualquer idade, qualquer género também, não é? Daí eu muitas vezes dizer agressora, porque também pode acontecer um homem vítima. E é preciso desmistificar isto, para que mais homens possam ter voz e possam fazer essa denúncia, porque só não existe mais conhecimento, porque os homens têm medo, tal como as mulheres, têm medo de ser ridicularizados, não é? Pelos próprios polícias ou pelas polícias que estão na linha da frente. E muitas vezes também acho que não é só isso, também é o facto de que o estigma que existe, que é o homem é forte, o homem não chora, o homem consegue tudo, o homem é um super-homem. Sim. Mas o homem tem as mesmas necessidades que a mulher tem nesse aspecto, não é? E também precisa de proteção, também precisa de ajuda, não é? Sim. E muitas vezes não é só porque a vítima, ou pronto, o agressor é uma mulher. Às vezes o agressor até pode ser um homem também. Pode. Não é? Eu falo na minha página também muito da igualdade de género. E quando eu falo da igualdade de género, não falo só da mulher, falo do homem, porque homem e mulher, igualdade de género. Falo muito que o homem deve ser feminista exatamente por essas situações, porque o feminismo é a igualdade de género. Portanto, o homem não tem que ser forte o tempo todo. O homem pode procurar ajuda, o homem pode ser emocional, o homem pode chorar. Tenho uma publicação exatamente sobre isto, para que se perceba que pode procurar, pode e deve procurar ajuda nestas situações. E também acontece a violência em casais homossexuais. Claro que sim. Lá está, não tem nada a ver com a orientação sexual, não tem a ver com o género, não tem a ver com a idade, não tem a ver às vezes com o estatuto socioeconómico. Sim. Muitas vezes acha-se que a violência só acontece em casais que têm menos possibilidades financeiras. Não, de todo. Existem muitos casos nos mídia em que, não é? Sim. Grandes casos em que se fala exatamente sobre violência e pode acontecer. E nós fazemos sempre, porque as vítimas sentem-se culpadas, não é? De porque é que não está a acontecer a mim? Porque eu, o que é que eu fiz de errado? Trabalhar isto é muito importante, é um dos primeiros passos, trabalhar a autoestima. Porque uma das coisas também que a vítima, neste caso, tem que perceber é que, principalmente se há outras pessoas ao redor, portanto, se ela não fizer nada, ou se continuar como está, se ela não desejar uma mudança, por muito que seja começar do zero, as coisas não vão correr bem, porque, principalmente se tiver filhos, não é? Ou se tiver pessoas mais novas que estão ali, que as próprias pessoas, não é? Que estão a sofrer dessa agressão. Se não se toma uma decisão, aquilo vai influenciar, né? E depois acabamos por depois ouvir histórias em que a vítima que não tratou disso em si, não é? Acabou por virar mais tarde o agressor para outras pessoas, não é? Sim, também acontece. Sim, falamos muito da violência intergeracional, portanto a violência vai passando de geração em geração. Porque não é tratada. Exatamente, porque não existe ali o corte da terapia. Da intervenção de um psicólogo. Porque aqueles filhos, não é? Vamos aqui imaginar. Aqueles filhos perceberam que aquela é a dinâmica que existe das relações. As relações devem ser assim. As relações devem ser violentas, ou devem ser abusivas, ou devem ser negligentes. Portanto, se é a única forma que eles perceberam como certa, é aquela que também vão transmitir aos filhos. Porque é a única realidade que conhecem. Exatamente, exatamente. E isso deve ser tratado. Mesmo quando temos colegas ou amigos ou familiares que nós percebemos que se passa alguma coisa de errado, e isto não tem nada a ver com
temos na vida uns dos outros, porque eu não sou a favor disso, acho que cada um deve tomar conta da sua vidinha, mas como amigos, como colegas, como familiares, nós devemos estar com atenção. Se nós reparamos que alguma coisa não está bem, nós devemos Sim. perguntar, devemos falar, não é? Sim. Porque muitas vezes a pessoa não diz porque tem vergonha. E às vezes, acho que muitas vezes também, creio que só fica à espera de que alguém veja que se está a passar alguma Exato. coisa. Sim. O provérbio que eu mais falo na minha página é entre homem e mulher não se mete a colher. E já recebi muitas mensagens a perguntar: mas isso é invadir a privacidade. Ok, mas vamos com calma. É óbvio que a privacidade do casal existe, menos quando é um crime, menos quando envolve algo em que a pessoa está a ser vítima. Aí sim devemos agir como sociedade. Aliás, a violência doméstica é um crime público, portanto qualquer pessoa pode denunciar, ainda que não conheça os contornos da situação. Basta suspeitar, pode fazer a denúncia anónima na polícia e depois a polícia é que irá fazer a investigação. Mas nesses casos nós recebemos muitas denúncias, muitas pessoas que ligavam para a APAV a dizer: eu conheço X pessoa que creio que é vítima, e nós perguntávamos sempre se já tinha feito a denúncia e se não, que tentasse falar com a vítima. Primeiro, sensibilizasse. Era o que nós fazíamos sempre, porque às vezes, primeiro, a vítima não percebe que é vítima, pode acontecer muitas vezes, e Não percebe que é vítima, porquê? porque muitas vezes já teve um ambiente familiar em que aquilo era o que conhecia, ou simplesmente às vezes é muito subtil e a pessoa acha que mas ele é mesmo assim, ou é a personalidade dele, e acha que aquela é uma forma correta de relacionamento. Mas às vezes nem sequer percebe que está a ser vítima. E temos que fazer esse trabalho, porque não podemos chegar e dizer mas é vítima. Não, primeiro não vai acreditar e depois nem sequer faz sentido. Temos é que fazer a pessoa ver que aqueles comportamentos, se a pessoa se sente bem com aqueles comportamentos, porque muitas vezes não se sente, mas deixa-se andar, deixa-se estar, porque não conhece muitas vezes outra realidade, não é? Sim. E mesmo quando nós falamos nessa parte de que a pessoa se suspeita deve denunciar, não é? Quando liga para a PAV, por exemplo, não é? Muitas vezes também creio que o receio da pessoa que vai fazer ou que liga para a PAV é que eu não quero que saibam que fui eu que disse, ou eu não quero estar metida no meio disso porque eu até conheço as pessoas, ou não quero que haja problemas para mim. Porque acaba por ser, se calhar, também um desses motivos que muitas vezes a denúncia não é feita. Sim. Lá está, porque há esta cultura portuguesa de que não se deve colocar a colher entre um casal, que não se deve intervir, que isso é de certa forma questionado socialmente. O que acontece no casal e não tem nada a ver com isso. Não. Vamos intervir porque aquela pessoa está em sofrimento ou potencialmente vai estar em sofrimento, e se nós podemos fazer alguma coisa porque ela fique bem, por que não fazê-lo? Há essa possibilidade de fazer a denúncia anónima. Portanto, melhor, não é? Melhor fazer essa denúncia e que seja averiguado a situação do que deixar andar e a pessoa potencialmente ser, às vezes, femicídio. Acontece? Sim, porque muitas vezes nós, quando vemos as notícias, às vezes quando eles fazem as entrevistas às pessoas, o que nós ouvimos é aquela pessoa acabou por cometer o homicídio e matou pessoa tal, e depois o que se ouve é sim, nós sabíamos que ele fazia, ou que ele ou ela ou a pessoa fazia este tipo de agressão, sim, nós sabíamos que as coisas não corriam muito bem, mas não se fez nada. Não. E muitas vezes o que se passa é que a gente parece que vivemos todos numa sociedade, mas depois cada um vive dentro do seu mundo. E isso nós devemos nos ajudar se nós vemos que a pessoa precisa de ajuda. Sim. Não é? Sim, e também ir com uma visão aberta. Por exemplo, ter com a vítima. Achamos que aquela pessoa está a ser vítima. Devemos de ir, não dizer, eu acho que estás a ser vítima, devias denunciar. Não, de todo. Vamos dizer, como é que te sentes? Olha, reparei que neste comportamento, sentes-te bem com esse comportamento? Dar a voz à vítima, sempre. Porque o que ela está habituada é não ter voz. Portanto, se vamos retirar a voz, vamos estar a fazer dupla vitimação. Portanto, devemos demonstrar que estamos ali para a pessoa, que se acontecer alguma coisa estamos ali, que se precisar de falar estamos ali, que não vamos julgar. E isso é muito importante, o estar ali é muito importante. Não é? E numa sociedade tão desenvolvida como nós estamos, isso quase nem seria necessário dizer.
Mas Sim. a verdade é que é exatamente ao contrário. Portanto, quanto mais desenvolvidos nós estamos, mais isolados nós ficamos, não É é? um bocadinho. É um bocadinho isso, não é? E é importante nós percebermos que podemos ajudar quem está ao nosso lado se a gente vê que precisa de ajuda, e mesmo muitas vezes no nosso local de trabalho, ou muitas Uhum. vezes em situações em que nós vemos, por exemplo, onde vamos, nos nossos hobbies, ou quando vamos passear ou qualquer coisa, Em todo o em lado. todo o lado, não é? Nós devemos estar, não é armados em polícias, não é? Não, Não é não. isso que nós estamos aqui a falar, não queremos ninguém armado em polícia. Se você for polícia, ótimo, mas se você não é, não é para andar armado em polícia, Não. mas termos esta atenção, ou seja, olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Porque muitas vezes nós vivemos tão embrenhados com as nossas coisas, não é? Desconectados. Desconectados com aquilo que nós temos para fazer, com a nossa vidinha toda certinha, com tudo ali, Sim, contadinho, a os minutos rotina. contados, a rotina, que muitas vezes a gente esquece de olhar para as pessoas que estão à nossa volta, não é? Sim. E que muitas vezes estão sozinhas e que muitas vezes só precisam exatamente de dar voz, de as ajudarmos Para ter a voz. para ter a voz. Sim, é isso. E quando nós falamos em ter a voz, hum, já teve ou tem conhecimento de situações em que aconteceram, por exemplo, com crianças? Em que as crianças ligam para a APAV? Não, nunca aconteceu. Foi sempre. A APAV tem uma rede específica de apoio a crianças vítimas de abuso, que é a Uhum. Rede Care. E é nessa rede que contactam mais com crianças vítimas. Eu, como estava na APAV, na parte geral, era mais mesmo a partir de 16, 17 anos, a partir daí. Com várias, porque a APAV é para a violência no geral, vítimas de crime. Não é necessariamente para a violência doméstica. A realidade é que a maior parte são queixas ou situações de violência doméstica. Ok, e que tipo de outras violências é que existem? Não é só a doméstica, Sim. como acabou de dizer. Que tipo de outras Sim, violências é que recebíamos existem? também de discriminação, recebíamos muito de outro tipo de crimes, o roubo, por exemplo, também. Depois, várias questões, às vezes jurídicas, que muitas vezes é difícil de se perceber no processo judicial, então ligavam para tirar alguma dúvida. Porque na APAV nós não recebemos as denúncias, não Uhum. somos, não é a polícia. Na APAV podemos ajudar a dar apoio psicológico, damos apoio jurídico e o apoio social. E é nessas três vertentes que fazemos a intervenção. O que acontece é, muitas pessoas ligam para fazer a denúncia, ou porque sabem, e nós reencaminhamos para, ou dizemos para ir à esquadra mais próxima e para fazer essa denúncia. Mas sim, mas vários tipos de crime, sem dúvida. Mas a maior parte de violência É violência doméstica. doméstica. E qual é o primeiro passo, ou que tipo, que não é só o primeiro, mas que fases ou que etapas é que a pessoa pode ter, pode fazer Uhum. para sair de um relacionamento abusivo? E não estamos só a falar neste caso, em família, estamos a falar em qualquer sítio onde haja um Uhum. relacionamento, não é? É isso que Claro, nós estamos a claro. falar em nível geral. Qual é o primeiro passo e os passos seguintes que a pessoa deve fazer? O importante é perceber o risco de sair desse relacionamento. No caso de um relacionamento de intimidade, potencialmente há um maior risco. Mas se for num relacionamento familiar também, porque existem tantos fatores, daí as pessoas ligarem para a PAV ou para outros serviços de apoio à vítima, ou até procurarem um psicólogo para perceber o que é que podem fazer naquela situação, porque existem muitos fatores que podem aqui estar, podem intervir. Uhum. Não existe uma resposta concreta de fazer isto, fazer aquilo. O importante é sempre estar em segurança, é dos principais, porque não se pode dizer à vítima para ela sair de repente de casa se o agressor tiver uma arma ou se tiver Se tiver, por acesso exemplo, se for no local de trabalho, não se pode dizer à vítima, olha, despede-se e vai-se embora. tal e qual. Daí ser importante perceber quais é que são, como é que é a vida da vítima, quais é que são as possibilidades que ela tem, quer financeiras, quer emocionais, pode sair de casa, não pode sair, tem filhos, não tem, está grávida. Também às vezes é muito importante essa questão, porque potencia aqui o risco. Sim. Como é que é a relação com... Tem uma rede de apoio familiar ou de colegas que é sólida e que a pode ajudar? Portanto, cada caso é um caso. Portanto, se alguém sentir que está a ser vítima, deve, com cuidado, porque nós também fazíamos muito isso. Quando a vítima nos ligava e dizia que vivia com o agressor,
muitas vezes ligavam-nos quando o agressor tinha ido às compras ou fazer alguma coisa fora de casa. Então nós perguntávamos sempre quando é que podemos ligar ou quando é que, para sabermos, para que não haja, ou muitas vezes... Portanto, aqui temos que ter em consideração cada caso. E quando nós falamos em cada caso, por norma os casos têm solução. E também nos disse há pouco que muitas vezes têm as situações que houve e as situações que ajudam, acaba por ter um final feliz. Sim, eu lembro-me que houve uma vez em que uma vítima ligou-me no início do meu estágio. E ela tinha muito medo de sair daquela situação e eu trabalhei muito com ela sobre isso. E depois, mais tarde, nós fazemos follow-ups, portanto, vamos ligando para perceber como é que a situação está. E uns meses mais tarde ela agradeceu-me do fundo do coração a dizer que foi excelente aquela intervenção, que ainda bem que ligou, ainda bem que tinha ali alguém a ajudar, porque às vezes é só isso, basta alguém que acredite nela ou nele e que acredite que é possível sair dessa situação e é possível estar num lugar melhor. Portanto, é muito gratificante para nós, enquanto profissionais, perceber que podemos ajudar alguém do outro lado. E o papel dos colegas, o papel dos amigos, o papel dos familiares é fundamental, não é? Não é estar em alerta, há pouco, como eu disse, não é ser polícia, mas é nós estarmos e percebermos se a pessoa ao nosso lado precisa de ajuda, às vezes dar uma palavra, Sim, não é? basta dizer que está disponível, Exato. mostrar essa disponibilidade. E a pessoa que pode lá estar em casa pode pensar assim, mas eu não sou psicóloga, como é que eu vou ajudar? Às vezes só conversando, fazendo aquilo que a Tânia disse há pouco, não é? Dando voz à pessoa. E quando nós damos voz à pessoa, e neste caso estou a falar de uma experiência pessoal, que eu percebi que as coisas não estavam bem e falei, e tive a ajudar simplesmente a conversar e a pessoa foi falando e passado uns tempos a pessoa realmente decidiu, ok, eu mereço uma coisa diferente. Exato. Eu tenho valor, eu mereço algo diferente, portanto eu vou trabalhar em mim, não é? E nós dissemos, estamos aqui para te ajudar e fazemos o que for preciso e sempre ligava, mas nunca com aquela pressão de que tens que fazer, tens de tomar, porque a própria pessoa tem que saber quando é que é a altura certa, Exato. o momento certo para ela fazer o clique na vida dela, ok, é agora que eu vou mudar. Exatamente, porque nem sempre as vítimas estão preparadas para sair naquele momento. Ou para tomar uma decisão naquela altura. Exatamente. A vítima até pode perceber que merece mais, que estaria melhor se não estivesse naquela relação ou se não estivesse com aquela pessoa tóxica à sua volta, mas ainda não ouviu, se calhar, de alguém de fora isso. E às vezes, quando ouvimos de fora, impacta de uma maneira diferente. Então nós percebemos, ok, então se calhar não sou a única que vejo isto. Há alguém também que está a ver. Portanto, realmente é porque alguma coisa está mal. Eu não estou maluca, não estou a imaginar. É de facto algo que está a acontecer e que eu preciso mudar. Mas nem sempre isso acontece de repente. E, as vítimas muitas vezes voltam para o agressor. Isto, tem que se saber isto, porque é algo que acontece muitas vezes. Porque o medo de estar sem aquele ambiente é tão maior que há sempre... Do que ir para o desconhecido. Há sempre o voltar atrás e há sempre a recaída, há sempre. A maior parte das vezes. E como profissionais, e como amigos, e como colegas, não devemos julgar quando isso acontece. Devemos perceber, sim, o que é que aconteceu e devemos reforçar, porque muitas vezes, quando a vítima regressa para o agressor, é quando já perdeu as forças, é quando, ok, eu já lutei tanto, eu já consegui realmente sair deste meio, mas já não consigo mais. E acabam por regressar. E é aí que, em vez de julgar, devemos ainda apoiar mais. É um papel muito importante. A decisão da pessoa. Muitas vezes a decisão da pessoa pode não ser aquela que nós tomaríamos. Exatamente. Mas muitas vezes nós temos que também pensar que, se calhar, naquela situação, possivelmente da forma como a pessoa é, se nós fôssemos assim, se calhar iríamos agir da mesma forma. Portanto, independentemente de a decisão da pessoa ser aquela que nós gostaríamos que fosse, porque nestes casos de agressão, seja em que relacionamento for, o nosso objetivo é que a pessoa consiga sempre sair e que tenha... e que vá para outro sítio e que esteja noutro local onde as coisas estejam melhor. Às vezes isso não é possível, mas nós temos que respeitar a pessoa, porque isso faz parte de respeitar a vida da pessoa, não é? Nós temos que respeitar a decisão que a pessoa tomou, mesmo quando a gente às vezes vê que, ou possa achar que não é o melhor para ela, mas há sempre uma solução. Muitas vezes, falando um bocadinho dos casos, não é? Às vezes é só, ou dando voz à pessoa, a pessoa até pensa, se calhar se eu fizer as coisas desta forma, eu consigo dar a volta. É outra visão. Às vezes o falar também faz com que a pessoa perceba que há outra maneira.
Sim, porque muitas vezes nós estamos aqui a falar e nós já estamos nos 4 minutos finais do programa, mas está muito bom, está muito bom. E muitas vezes nós pensamos que, ok, então a solução, estamos aqui a falar, então a solução que vocês apresentam é, ok, fazer a denúncia, sair e ir para o outro lado. Muitas vezes não é preciso isso, é dar voz, é falar e a pessoa ver, epá, se calhar estou a fazer desta forma, se eu fizer desta, Exato. se calhar vai ser diferente e eu vou conseguir contornar a situação, contornar não, mas vou conseguir ultrapassar a situação, resolver o problema. Não é? Daí isso é sempre importante procurar um psicólogo, porque cada pessoa é uma pessoa, as pessoas têm diferentes objetivos, diferentes formas de ver o mundo e de ver os outros e de se relacionar. Portanto, sempre muito importante termos alguém, um profissional, que nos ajude nesse e auxilie nesse processo. E estamos mais ou menos nos minutos finais. Como é que, uma palavra aqui para o nosso pessoal lá em Ok. casa, que possa estar numa situação ou que conheça alguém que possa estar numa situação destas? Sim, eu acho que sempre importante é respeitarmos o outro, respeitarmos a palavra e o tempo do outro, porque às vezes demora mais tempo do que nós achávamos que iria demorar, mas sensibilizarmos e estarmos alerta para o que nos rodeia e para os comportamentos que possam possivelmente ser abusivos e alertar quem está nesses relacionamentos. E, Tânia, que se quiserem procurar a Tânia nas redes sociais, como é que o podem fazer? Ok, no Instagram, taniadiniz.psicologia. Ok, e vão lá encontrar vários artigos, não é? Sim, eu faço várias publicações sobre a igualdade de género, sobre o combate à violência, falo também de séries, porque é sempre muito importante às vezes as pessoas verem séries ou filmes sobre o tema. Boa. Séries ou filmes sobre o tema. Que Sim. interessante. Que às vezes também ajuda bastante, não é? A Sim, e visualização das coisas. exato, às vezes o clique faz-se de outra maneira. Sim, muito interessante. E Tânia, estamos neste início de ano, expectativas assim para si neste ano, que nos possa contar, claro. Há Claro. coisas que não se deve contar, só no tempo Sim. certo, mas assim, expectativas para este ano de 2022. Expectativas. Terminar o meu estágio profissional e ser psicóloga. Finalmente. Porque demora. Ainda por cima, com a pandemia, atrasou muito mais e, claro, assim, tudo a seu tempo. Mas eu acredito que vai correr bem, Tânia. Obrigada. E depois você volta cá outra vez e vem-nos falar sobre outros temas e outras situações Ai, e outras que coisas bom. bastante interessantes. É Que bom, verdade, é obrigada. verdade. E é sempre um prazer receber os psicólogos, não é? E o mestre de Psicologia Forense também é sempre bastante importante. E também saber que nós conseguimos fazer a diferença, não é? Sim. Deixa-nos muito felizes. E não é preciso ser psicólogos para fazer a diferença. Claro que não, todos nós podemos fazer uma pequenina diferença. Muito bom. Muito obrigada, Obrigada Tânia. eu, Foi um mesmo. prazer. E que este ano de 2002 corra muito bem e que depois que você venha cá já assim, como psicólogo, Obrigada igualmente. e dizer assim: olha, eu hoje quero falar sobre este tema tal e tal, e traga até voz e saber que podemos ajudar a outras pessoas com aquilo que nós temos é sempre muito bom. Não é? Obrigada. Obrigada e até uma próxima. Obrigada. E foi um prazer estar consigo nesta manhã. Estivemos a falar sobre a psicologia forense, uma psicologia que ajuda pessoas a nível mais carenciado e também coisas fantásticas que nós falámos neste programa. E também você diz assim, eu ouvi algumas partes e eu queria saber agora como é que eu faço. Não tem problemas nenhuns. Se tiver a sua box, volta atrás na box. Se não tiver a sua box, depois, daqui a mais uns dias, vai ter disponível esta entrevista para si. E lembre-se que a sua essência é sempre a sua essência e você deve-se respeitar a si mesmo e respeitar também os outros, a essência que tem. E nós desejamos que você tenha uma continuação de uma manhã super agradável e que contamos consigo no nosso próximo programa. É verdade. E logo à tarde, não se esqueça, vai estar com as mulheres empreendedoras no Conversa de Mulheres, uma conversa especialmente para si que é mulher ou que conhece alguém que esteja neste projeto. Então vai ser espetacular logo estar consigo. Contamos consigo no nosso próximo programa. Você diz, Sara, eu queria mesmo voltar a ir ao seu programa. Pode fazê-lo, já sabe. Nas nossas redes sociais também pode saber quem são os convidados que nós vamos ter a seguir e pode vir ter connosco através do e-mail ou mesmo através de mensagem privada no nosso Facebook. É sempre um prazer estar consigo, você que nos acompanha um bocadinho por todo o lado. É sempre um prazer, contamos consigo no nosso próximo programa e então, até lá. Beijinhos. Tchau, tchau.